Olá, inscritos! Hoje trago um vídeo incrível do canal Nobre Reino e Comunidade Zohar Shalom. Esse vídeo é sobre o livro de Enoque. Tem uma narração ótima e uma didática de fácil compreensão. Assistam, se inscrevam e dê seu like e compartilhe. Lembre-se que esse é o primeiro vídeo de uma série. Vamos lá? Os Apócrifos. O livro de Hanor. Enoque. Introdução. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas da Nova Aliança, Yehudá, Yehudins e Segunda Kefá. Até a elaboração da Vulgata por volta do ano 400, os primeiros seguidores do Mashiach o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia, na totalidade. E esta em Etíope. E por essa razão, também é chamado de Enoque, o Etíope. Capítulo 1. As palavras de bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda a iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Elohim, respondia e falava com Elohim enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os Melahims os mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi. Coisas que não terão lugar nessa geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o santo e poderoso, o Elohim do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai. Aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força dos poderes dos céus. Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizadas. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão. Enquanto o julgamento virá, e virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Mas a eles será dada a paz. Ele preservará os eleitos, e para com eles exercitará a clemência. Então todos pertencerão a Hashem, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 2. Eis que ele vem com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal, e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Capítulo 3. Todos os que são no céu sabem o que transcorrem lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. A visão da terra e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. Eles veem toda a obra de Hashem e verificam que ela é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão, o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam-na. Capítulo 4. Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem,
para depois murchar, e toda a folha para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Capítulo 5. Novamente, eles consideram os dias de verão que o sol está sobre a terra desde o princípio. Enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Capítulo 6. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos. Entendendo tudo e sabendo que Ele, o qual vive para sempre, faz todas essas coisas por causa de vós. Que as suas obras desde o princípio de todo o ano existente, que todas as suas obras são obedientes a eles e invariáveis, assim como Elohim determinou. Assim, todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam as suas respectivas operações. Mas tu resistes impacientemente, tu não cumpres os mandamentos de Adonai, mas transgrides e calúnia a sua grandiosidade. E malditas são as suas palavras, pois elas são poluídas contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão e os anos da tua vida perecerão. Execrarão perpétua, e ela se multiplicará, e não obterás misericórdia. Nestes dias, tu resignas tua paz, com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão. Eles te execrarão com tudo o que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz e herdarão a terra. Mas tu que não és santo, serás amaldiçoados. Então a sabedoria será dada aos eleitos. Todos os que viveram e não transgrediram por impiedade ou orgulho, mas humilharam-se, processando prudência, e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas. Não morrerão em tormento e indignação, mas a soma de seus dias se completará. E envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz e para sempre e em toda a duração da sua existência. Capítulo 7. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os Melahims, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então, seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização desse empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por perpétuo juramento, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram-se por mútuo juramento. Todo o seu número era de 200, os quais descendiam dos dias de Jared, e fizeram isso ao topo do monte Armon. Aquele monte, portanto, foi chamado Armon porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento, sendo que o monte Armon, ou Hermon, deriva seu nome do hebreu Erem, ou uma maldição. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Urakabarameel, Ukibeel, Tamiel, Ramoel, Danel,
Asqueel, Saracnial, Azeel, Armers, Batral, Anane, Zavebe, Samsaveo, Ertael, Turel, Yomiael, Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 Melahims, e os restantes estavam todos com eles. Então, eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 138 metros. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Eles então voltaram-se contra os homens a fins de devorá-los e começaram a ferir os pássaros, os animais, os répteis para comer a sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então, a terra reprovou os injustos. Capítulo 8. Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, de facas, escudos e armaduras, abrindo os seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Vieram depois os braceletes, os adornos diversos e os usos dos cosméticos, o embelezamento das pálpebras, toda sorte de pedras preciosas e a arte de tintas. E assim, engraçavam uma grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam os excessos e eram corruptos em todos os sentidos. Semjaza ensinava os esconjuros e as poções de feitiços. Armaros a dissipação dos conjuros. Baraquial a astrologia. Cocabel a ciência das constelações. Ezequiel a observação das nuvens. Araquiel os sinais da terra, Samsiel os sinais do sol e Saraiel as fases da lua. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor e seus gritos chegaram aos céus. Capítulo 9. Então Mihael, Uriel, Rafael e Gavriel olharam do alto dos céus e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si: o clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez as portas dos céus. A vós, ó santos do céu, invocam assim desoladas as almas humanas, levai o nosso lamento à presença do Altíssimo. E então eles falaram a Adonai dos mundos: Tu és o Adonai dos Adonais. Tu és o Elohai, o Elohim dos Elohais. E tu és o Melech de todos os Melech. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo, e o teu nome é santo, majestoso e louvado em todo o universo. Tudo foi criado por ti, e tu conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo, é claro, é manifestado diante dos teus olhos. Tu vês tudo e nada pode ocultar-se da sua presença. Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressões, revelando os segredos eternos do céu, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu Semjaza, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. Eles procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas e tornaram-se impuros. Familiarizaram-nas com toda a sorte de pecados. As mulheres pariram gigantes e, em sua consequência, toda a terra encheu-se de sangue e de calamidades. Agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega às portas dos céus, e os seus clamores se levantam do alto ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra, não podem cessar os seus queixumes. E tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça.
Tu vês tudo. Tu vês tudo isso e consentes. Não nos dize o que devemos fazer. Capítulo 10. Então o Altíssimo, o Santo, o Grande, ele tomou a palavra e enviou Uriel ao filho de Lamer com uma ordem. E ela dizia: dize-lhe em meu nome, esconde-te, e anuncia-lhe: o fim está próximo, pois o mundo inteiro será destruído. Um dilúvio cobrirá toda a terra e aniquilará tudo o que sobre ela existe. Comunica-lhe que ele poderá salvar-se e que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo. E a Rafael disse a Adonai: amarra Azazel de mãos e pés e lança-os nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o na escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto para que não veja a luz. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao arremedo de fogo. Purifica a terra, corrompida pelos Melahims, e anuncia-lhes a salvação, para que terminem os seus sofrimentos e não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas que os guardiões revelaram e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele atribuí todos os pecados. E a Gabriel disse a Adonai: levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostitutas, e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com os filhos dos guardiões. Instiga uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor dos filhos deverá ser atendido. Eles esperam ter vida para sempre, e que cada um viva 500 anos. A Mihael disse a Adonai: vai e põe ferros a Semjaza e aos seus secazes, e que se misturaram com as mulheres, e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Quando os filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Nesse dia, eles serão atirados ao abismo de fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão encerrados para todo sempre. E todo aquele que for sentenciado à condenação eterna seja juntado a eles, e seja com eles mantido em correntes, até o fim das gerações. Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência. Toda obra má deve ser eliminada. Que floresça a árvore da verdade e da justiça. O sinal da bênção será o seguinte: as obras da verdade e da justiça sempre serão semeadas na alegria verdadeira. Então florescerão os justos e haverão de viver até gerarem 1000 filhos, e completarão em paz todos os dias da sua juventude e da sua velhice. E então toda a terra será cultivada com justiça e inteiramente plantada de árvores cheias de bênção. Toda espécie de árvore boa seja plantada sobre ela. Igualmente videiras, e as videiras produzirão uvas em abundância. De todas as sementes que forem semeadas, uma medida produzirá 1000 outras, e uma medida de oliva dará 10 cubas de óleo. Purifica a terra de todo ato de violência, de toda injustiça e de todo pecado e de toda impiedade. Elimina toda impudicícia que sobre ela se pratica. Todos os homens serão justos, todos os povos me prestarão honra e elevação, e todos me adorarão. A terra então ficará expurgada de toda a maldade, de todo o pecado, de toda a praga e de todo o tormento, e nunca mais mandarei sobre ela um dilúvio, ao longo de todas as gerações, por toda a eternidade. Capítulo 12.
Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Adonai e Rei da Paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então Adonai Elohim disse: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e o seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão dos pecados, pois eles não se regozijarão em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos, e farão petição para sempre, mas não obterão paz e nem misericórdia. Capítulo 13. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz, mas uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado, e por causa de todo o ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos, e todos ficaram apavorados e tremeram, abençoando-me por escrever por eles em um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Elohim do céu. Porque eles por si mesmos desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar os olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação para que obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dan-Badã, as quais estão à direita ou oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim, e caí e vi uma visão de castigo para que eu pudesse relatá-las aos filhos dos céus e reprová-los. Quando eu acordei, fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obez-Yael, que está situado entre o Líbano e Senerzer. Relatei em sua presença todas as visões que havia visto e meu sonho, e comecei a pronunciar essas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14. Este é o livro das palavras da retidão e da reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne, e com meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou e deu a mim o poder de reprovar as sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe seria atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante nunca ascendereis aos céus. Ele o disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes dessas coisas, tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos. Não os possuirei, mas eles cairão diante de vós pela espada.
Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Uma visão então me apareceu. E eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me. Estrelas agitadas e brilho de relâmpago impeliram-me e pressionaram-me diante, enquanto os ventos da visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me ao alto do céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou, a qual começou a golpear-me com terror. Nessa chama de fogo vibrante eu entrei e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal era o piso. Seu telhado tinha uma aparência de estrelas agitadas e o brilho de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e o seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nessa habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente, agitado e tremendo, eu caí sobre minha face, na visão, e olhei. E vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Então, tão grandemente, superou em todos os pontos em majestade, magnificência e magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo. Acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, da aparência do qual era semelhante à geada, enquanto que a sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém em grande majestade assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco do que a própria neve. Nenhum melarrim era capaz de penetrar para olhar a sua face. O majestoso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de se aproximar dele, entre as miríades e miríades que estavam diante dele. Para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele não apartou-se dele, nem de noite nem de dia. Nem eles tiraram-os diante dele. Eu estava tão adiantado, com um véu sobre minha face e trêmulo. Então Adonai com sua própria boca chamou-me, dizendo: aproxima-se, aqui em cima, Enoque, a minha palavra santa. E ele ergueu-se, fazendo-me aproximar-me, mesmo até a entrada. Os meus olhos estavam dirigidos para o chão. Capítulo 15. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque. Tu, escribas da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu a quem te enviei para rogar por eles.
Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vós corrompestes com as filhas dos homens. Tomastes para si esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Sois espirituais, sois santos e possuidores de uma vida que é eterna. Porém vos contaminastes com mulheres, procriastes com sangue carnal, cobiçastes o sangue dos homens e fizeste com que aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que vos nasçam filhas e filhos delas, e que isso seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, a vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos precederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas. Foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos da terra. Os espíritos do gigante serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias de matança e de destruição. Capítulo 16. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que os seus espíritos se apartem dos seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição de sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, os quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dizem: nos céus têm estado coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti. Contudo, tens conhecido um reprovável ministério, e isto tem relatado às mulheres na natureza do vosso coração. E por aqueles ministérios, as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles: nunca, portanto, obtereis paz. Capítulo 17. Eles levantaram-me a um certo lugar onde lá havia a aparência de um fogo fervente. E quando eles se agradaram, assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha cujo topo alcançava todo o céu. E eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo e toda espécie de relâmpago. Então eles levaram-me a um arroio murmurante e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vi e vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água e desagou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão, e fui para onde toda a carne migra,
e vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inferno, e o lugar da qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios do mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra, também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra, constituindo os pilares do céu. E eu vi os ventos que giram no céu, e os quais os ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas, e sobre a terra. E eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos melarrins. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. E então passei para a direção sul, onde queimam tanto de dia quanto de noite 6 montanhas formadas de majestosas pedras, 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Aqueles que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como um trono de Elohim, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. E lá vi um lugar de outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, e os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre essas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele e nem o sólido chão abaixo dele. Nem havia água acima ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas, 7 estrelas semelhantes às grandes montanhas e como espíritos suplicando-me. Então o Melahim disse-me: este é o lugar da consumação do céu e da terra. Será esta a prisão das estrelas e das hostes dos céus. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Elohim antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram de sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes, no ano secreto. Capítulo 19. Então Uriel disse: eis aqui os Melahims que coabitaram com as mulheres e escolheram os seus líderes. Sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e as suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os Melahims do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem, enquanto via as coisas. Capítulo 20. Estes são os nomes dos anjos ou dos Melahims que são sentinelas. Uriel, um dos santos Melahims, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael é um dos Melahims, um dos santos, o qual preside sobre o ruar de todos os homens. Raguel é um dos santos Melahims, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Michael
um dos santos Melahins, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Saraquiel é um dos Melahim santos, o qual preside sobre o ruar dos filhos dos homens que transgridem. Gavriel é um dos santos Melahims, o qual preside sobre Ixad, sobre o paraíso e sobre o querubim. Ixad, as serpentes. Capítulo 21. Então, fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. E lá não vi nem as tremendas manufaturas do céu saudado e nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Lá vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente, e exclamei: por que espécie de crimes elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos Melahins que estava comigo, e o qual me conduzia, respondeu: Enoque, por que essas perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo ansiosamente e indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Elohim e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias de seus crimes seja completo. Dali eu passei depois para o outro lugar terrível, onde eu via a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era a sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber a sua origem. E então exclamei: quão terrível é esse lugar e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos Melahins que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com esse terrível lugar, à vista desse lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos Melahims. É aqui que eles serão mantidos para todo o sempre. Capítulo 22. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma rocha forte e 4 lugares deleitosos. Internamente ele era profundo, espaçoso e plano. Ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos Melahins que estava comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os ruás, as almas de todos os mortos, serão reunidos. Para eles foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Esses lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até o seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi o ruar dos filhos dos homens que estão mortos, e as suas vozes rompem o céu enquanto eles são acusados. E então inquiri a Rafael, um dos Melahins que estava comigo, e disse: que ruar é esse? Que ruar é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? E ele respondeu: este é o ruar de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que a sua semente seja destruída da face da terra, até que a sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo: por que está separado um e o outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre o ruar dos mortos, e assim o ruar dos justos foram separados, nomeadamente por uma fenda na terra, por água e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores serão separados quando morrerem, e são sepultados na terra. O julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui
Suas almas estão separadas. Além disso, abundante é o seu sofrimento até que o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são unidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para a sua matança, no dia dos pecadores. Um receptáculo desse tipo foi formado para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia do julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Elohim e falei: abençoado seja o meu Adonai, o Adonai de toda a majestade e de toda a retidão, cujo reino é para sempre e sempre. Capítulo 23. Dali eu fui para outro lugar em direção oeste, até as extremidades da terra, e vi um fogo resplandecente correndo ao longo, sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. E eu indaguei dizendo: o que é isso que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos melahins que estava comigo, respondeu: este fogo flamejante que tu vês correndo na direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Eu fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi que existiam 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes uma das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento, elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e de árvores odoríferas eram rodeadas. Entre essas havia uma árvore, uma de odor incessante. Nem aquelas que estavam no Éden havia lá alguma. De todas as árvores de fragrância que cheirava como essa. Suas folhas, suas flores nunca ficavam murchas e o seu fruto era belo. O seu fruto assemelhava-se a um cacho de palmeira. E então eu exclamei: vê! Essa árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e os aspectos dos frutos é delicioso à vista. E então Mihael, um dos melahins que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu e disse: Enoque, por que inquires a respeito do odor dessa árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? E então eu, Enoque, respondi e disse: concernente a tudo, eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a essa árvore. E ele me respondeu dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento, o qual se assemelha ao assento de Adonai, será o assento no qual se assentará o santo, o grande Senhor da majestade, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore, de agradável aroma, não de um odor carnal, lá ninguém poderá ou terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. E isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito, pois em direção ao norte vida será plantada no lugar santo, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exaltarão no santo. O doce odor entrará nos seus ossos e eles viverão uma longa vida, como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, nem angústia, nem aborrecimento, e nem punição os afligirá. Então
Eu abençoei o Adonai da Majestade, o Eterno Rei, porque ele preparou essa árvore para todos os santos, formou-a e declarou que ele daria para eles.